Bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo bem com a senhora, professora? Tudo bem com você, gente? Eu tô bem. Foram bem de final de semana, de feriado, descansaram? Mais ou menos. Chega feriado, a gente quer inventar moda, né? Aí não descansa, não. É. Que preguiça. Professora, eu peguei uma chuva que eu quase gripei. Eu tô mais ou menos gripada. Ficou emocionada com a chuva e foi banhar? Não, foi assim, eu tava numa cidade próxima. Não, pera, numa cidade próxima de uma cidade próxima daqui da atividade, entendeu? Tipo, meio que um povoado. Daí nós fomos pra lá pra um comício de um prefeito que trabalha. Daí, tava lá o comício e começou a chover. E aí meu pai, não, bora ficar na chuva, que não sei o que, e eu fiquei na chuva. Ah, gente, vocês gostam de política, hein? Se um político depender de mim para um comício dele, para início de conversa, se ele depender de mim para um comício, ele vai ficar sem comício. E na Não, mas chuva, eu só fiquei lá porque não tinha lugar pra eu ficar. E também ai, porque é legal o comício. Ainda mais lá. credo, não gosto não, gente. Galera, então vamos lá. Bom dia para todo mundo, bom dia para quem entrou depois. Gente, a coordenação já mandou alguma coisa para vocês aí sobre a avaliação? Já mandaram algum recadinho? Eu acho que ainda não, pelo menos. Não, é porque eles ainda estão acabando aí de organizar, Não. mas provavelmente semana que vem tem a avaliação, aquela marcada pela secretaria. Mas assim, como a gente tem mais uma aula na semana, aí a gente vê direitinho. Mas o que foi passado é que semana que vem vai ter. Não sei se eles mudaram a data. Mas eles provavelmente entram em contato aí com vocês hoje ou amanhã, no máximo, mas a gente vai ter atividade aí. Provavelmente eu ainda não me organizei, né? Não comecei nem a produzir essa avaliação, mas vai cair só o livro 4. Eu não vou colocar nada desse livro 5, até porque a gente começou agora com ele, então não tem condição, né, de fazer uma prova já com o livro 5. Mas aí fica só o livro 4. Mas beleza, gente. Vou compartilhar minha tela aqui então para iniciar A a nossa internet aula. caiu. Como é que é? A internet aqui caiu, peraí. Vou ficar mais perto. Várias casas. Gente, vou compartilhar aqui então. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Galera, nas últimas aulas, o que eu falei nas últimas aulas com vocês? A gente estava falando sobre respiração. E eu falei para vocês assim que a respiração era extremamente importante, porque se não respira, não tem energia também. E aí, para produzir energia, a gente vai ver isso hoje ainda. Para produzir energia, a gente precisa ali de oxigênio também. Como que funciona o processo de respiração? Primeira coisa, vai passar pelo nariz, né? O ar vai passar pelo nariz, aí depois vai passar pela faringe. Deixa eu só aceitar aqui. Depois, faringe, aí entra pela laringe, traqueia, brônquios. Aí, beleza, o brônquios é a ramificação que divide para os dois pulmões. E lá, ele tem mais ramificações, ele tem como se fossem umas raizinhas dentro do pulmão, aqueles são os bronquíolos. E lá na ponta dos bronquíolos a gente tem os alvéolos. Inclusive, eu mostrei um vídeo para vocês na última aula de como que funciona. E o processo de respiração nada mais é que uma troca gasosa, gente. Acontece uma troca gasosa. Então, eu venho oxigênio para o nosso corpo e libera gás carbônico. Então, é uma troca. Eu troco oxigênio, eu troco gás carbônico por oxigênio. É assim que funciona. Então, gente, o oxigênio precisa chegar em todas as células do nosso corpo. Todas. Então, precisa ter oxigênio. Jéssica, como que ele chega?
ele chega porque alguém leva ele lá, né? Porque pensa só, o oxigênio vai chegar no seu pulmão. Mas e do pulmão para todas as células do seu corpo? Como que vai chegar? Vai chegar, gente, por um processo chamado, a gente vai falar sobre isso, de hematose. Então, o que é a hematose? É nada mais do que essa troca gasosa e como é que esse oxigênio vai chegar na célula? É através do processo de hematose. Jéssica, o que é isso? Me explica melhor sobre isso. Vamos lá. Então, gente, na hematose, o gás oxigênio, né, ele que está dentro lá dos alvéolos pulmonares, eles entram para a corrente sanguínea. Vocês lembram na última aula que eu mostrei o vídeo para vocês, que tinha um negocinho vermelhinho que pegava o oxigênio e andava com ele? Vocês lembram? Vou repetir aqui, eu vou colocar ele para rodar. Esse vídeo aqui não, esse aqui. Vou colocar para rodar só naquela parte, só para vocês relembrarem. Quer ver? Deixa eu passar lá para a parte. Deixa eu passar. Quer ver? Deixa eu lembrar aqui onde que é a parte. Ó, liberou gás carbônico, isso aí, ó. Chegou, aquelas bolinhas coloridas ali são os alvéolos, gente. Aí vocês vão ver que tem umas bolinhas vermelhinhas que carregam o oxigênio. Espera aí que eu vou mostrar para vocês na hora que elas aparecerem. Olha lá, tá vendo? Que tem umas bolinhas vermelhinhas carregando o oxigênio e liberando gás carbônico. Ele pega o oxigênio e libera o gás carbônico. Então, que é essas bolinhas vermelhinhas aí que tá carregando esse oxigênio? É isso que a gente vai ver agora. Gente, essas bolinhas vermelhinhas, essas células aí sanguíneas, elas são chamadas de hemácias. Inclusive, provavelmente vocês já fizeram o exame de sangue, e aí no exame de sangue tem lá assim, ó, olha, sua quantidade de hemácia está baixa, olha, sua quantidade de hemácia está alta. Por quê? A hemácia tem que estar na quantidade certa. Por quê? Porque é ela que carrega o oxigênio para levar esse oxigênio para todas as células do seu corpo. Então, é essa hemácia que carrega esse oxigênio. Então, aquela bolinha vermelhinha lá carregando oxigênio e liberando gás carbônico é a hemácia. E o nome desse processo é hematose. Então, gente, as hemácias também são chamadas de glóbulos vermelhos. Então, se você for no médico, o médico falar para você, olha, seus glóbulos vermelhos estão baixos. É ruim isso? Péssimo, gente. Por quê? Porque é a hemácia quem carrega o oxigênio. Então, se você está com um nível de hemácia, nível de glóbulos vermelhos baixo, a sua oxigenação vai ser pouca no seu corpo. E aí, sabe o que acontece quando a sua oxigenação é pouca? A sua célula não vai funcionar direito, as células do seu corpo. E aí, consequentemente, o seu corpo não funciona direito. Porque pensa assim, gente. Pensa que para funcionar uma máquina eu preciso lá de 220 volts. E eu vou lá e dou para essa máquina só 110. Essa máquina vai funcionar? Pode ser que funcione, só que bem fraquinha. Eu vou te dar um exemplo. Aqui em casa tem estabilizador, né, que liga o computador aqui. E aí, quando eu coloco o ventilador nele, gente, o ventilador roda desse jeito aqui, ó. Por quê? Porque o ventilador precisa de 220, eu estou dando só 110. Então, o que acontece? Se suas hemácias estão baixas, significa que a oxigenação no seu corpo está baixa. A quantidade de oxigênio para as células está baixa. E se está baixo, não vai produzir energia suficiente. Aí você dá, sabe o quê? Você dá anemia, aí se dá moleza, dá fraqueza, o seu corpo não funciona direito, sistema imunológico, ó, cai, aí cai tudo. Então, gente, você está vendo que, olha para vocês verem que máquina fantástica é o nosso corpo. Nosso corpo precisa de duas coisas para produzir energia. Glicose, que vem do alimento, e oxigênio, que vem da respiração. Se a gente não fizer essas duas coisas perfeitamente, o negócio bagunça. E quem carrega esse oxigênio, então, e traz o gás carbônico, são as hemácias. São chamados também de glóbulos vermelhos. Então, gente, dentro dessa hemácia tem um negócio que a gente chama de hemoglobina. Está dentro da hemácia. Então, é essa molécula, é a hemoglobina que atrai o oxigênio ali. Então, e a gente chama isso aqui de complexo oxihemoglobina. O que é o complexo oxihemoglobina? É quando a hemoglobina atrai o oxigênio. Então, vira o complexo oxihemoglobina. E essa atração, gente, ocorre devido à presença de ferro na hemoglobina. Jéssica, agora petecou, não entendi nada. Gente, hemácias são seus glóbulos vermelhos.
Dentro da hemácia tem a hemoglobina. Dentro da hemoglobina tem o ferro. E, professor, Oi. então agora a senhora tá alguma coisa lá que alguém tinha falado aquilo. Tinha falado com a gente, a minha internet caiu. O que é que a senhora tava falando? Eu tô falando sobre o processo de como é que o oxigênio chega Não tinha, a senhora não tinha começado a explicar o conteúdo ainda, não. Ah, tá. Não, é sobre provavelmente vai ter prova semana que vem, avaliação marcada pela secretaria. Repreendido. Ah, não, eu acho que repreender não vai adiantar, não. Vocês vão ter que estudar. E aí é de todas as disciplinas, né, gente? Então, fiquem ligados aí. Mas a coordenação deve entrar em contato com vocês, porque eles não confirmaram tudo. Então, provavelmente, eles confirmem aí. Então, gente, só voltando para a ideia. Então, a hematose é o quê? É o processo ali onde eu pego o oxigênio no pulmão e levo até as células. Quem que leva isso, então? É as hemácias. E aí, dentro da hemácia tem a hemoglobina e dentro da hemoglobina tem ferro. Já ouviu falar assim, ó? Sua mãe falar para você assim, come feijão, Arthur, porque é rico em ferro e você precisa de ferro. Para que você precisa de ferro? Come carne, come fígado, come isso, come aquilo que é rico em ferro. Para que precisa de ferro? Porque lá na hemácia, na hemoglobina que está dentro da hemácia, tem ferro. E é graças a esse ferro que o oxigênio consegue ser ligado ali. Então, gente, é extremamente importante a gente comer ferro, comer coisas que possuam ferro aí. Então, por exemplo, o feijão, a carne, fígado tem muito também. Eu não lembro agora os alimentos que têm ferro. Alguém lembra de algum aí? Alimento rico em ferro, sem ser o feijão e o fígado, principalmente? Lembram de algum? Eu acho, se eu não me engano, gente, não vou falar o que eu não sei, mas eu tenho certeza desse. Então, minha mãe me falava a vida inteira, come feijão porque é rico em ferro, come feijão. Então, por que você tem que comer feijão? Porque quem carrega o oxigênio para suas células são as hemácias. E a hemácia tem hemoglobina. E a hemoglobina tem ferro. E se não tiver ferro, aí o negócio não vai funcionar. Então, o processo de hematose é justamente isso. Pegar ali aquele oxigênio que está nos seus ali alvéolos, que é dentro do pulmão, né? E carregar até as suas células ali. E aí, quando eu coloquei até aqui do lado esquerdo aqui da minha tela, eu coloquei uma curiosidadezinha, né? Então, quando há diminuição na quantidade de hemácias, o indivíduo pode estar com anemia, né? Então, existem aí, se a anemia se agravar muito, pode virar até um câncer, uma leucemia. Então, é perigoso. Então, a quantidade de hemácias tem que estar sempre numa quantidade exata. Qual que é, Jéssica? Eu não sei, gente. Quando você faz exame, geralmente eles te falam, suas hemácias estão baixas, seus glóbulos vermelhos estão baixos. Então, eles botam você para comer o quê? Botam você para comer feijão, comer fígado, comer não sei o quê. Todos os alimentos que tenham ferro, para aumentar essa quantidade aí de hemoglobina, de hemácia. Alguém já teve anemia aí, gente? Eu, muitas vezes. Nunca tiver, todo mundo sadio, forte. Opa, como muito feijão. Gente, eu não sei se é porque assim. Não, nem sei. Eu tô assim, ó. Eu começo, por exemplo, eu começo a fazer uma coisa aqui em casa, se deixar, eu esqueço até de almoçar. E aí eu emendo, eu vou almoçar lá 5 horas da tarde, e aí, aí 5 horas da tarde eu vou almoçar, porque eu tô com muita fome, e aí acaba que eu não ingiro nutriente, mas eu tô tentando me organizar agora, mas é basicamente assim. Mas se você der anemia, provavelmente é por conta de suas hemácias, seus glóbulos vermelhos estão baixos e não está levando oxigênio para a célula e, consequentemente, não sei se você sabe qual que é o sintoma de anemia, sabe qual que é? Fraqueza, você fica fraco no nível. E aí, por quê? Porque, gente, se a célula precisa de oxigênio para produzir energia e o oxigênio não está chegando lá, ou está chegando em menor quantidade, como que vai produzir energia? Então, basicamente, essa é a ideia aqui. Então, a hematose é o processo de levar esse oxigênio. Então,
A hematose é o processo de levar esse oxigênio do alvéolo até todas as células ali do seu corpo. Todas. E é claro que tem que ter a corrente sanguínea, né? Porque imagina se fosse seco. Imagina que não tivesse sangue nas veias. Como que esse negócio, se não tivesse água, né? Porque o sangue é água. Imagina que se não tivesse água ali para essas hemácias conseguir transitar e chegar até suas células. Seria difícil, né? Seria muito complicado. Inclusive, por isso é que a gente vai ver sistema circulatório. Passando isso aqui, a gente entra em sistema circulatório. Por quê? Justamente por isso, gente. Porque tanto o seu alimento, tanto a glicose, quanto o oxigênio, precisa chegar nas células. Como que eles chegam? Porque tem corrente sanguínea. Porque tem água, senão não chegaria. Deixa eu passar aqui. E aí, então, gente, então as hemácias levam o oxigênio para todas as células do corpo e, por isso, são fundamentais para a respiração celular. Se não tem hemácia, não tem respiração celular. E essa respiração, gente, acontece o tempo todo em organelas celulares denominadas mitocôndrias, garantindo a energia necessária para a manutenção das funções vitais. Já falei sobre isso aqui. Para que você respira e come? Para uma coisa, para produzir energia no seu corpo. Essa comida que você come vai virar glicose, vai lá para a mitocôndria, dentro da sua célula, e o ar que você respira também. Chegou lá dentro da mitocôndria, a mitocôndria vai fazer um processo chamado de respiração celular. O que é isso, Jéssica? Produção de energia. Então, você respira e come para ter energia. Basicamente isso. E aí aqui, gente, na mitocôndria acontece esse processo aqui que está nesse quadrinho branco aqui embaixo que eu estou passando o mouse. Então, como que funciona, então, o processo de produção de energia, Jéssica? Como que funciona? Então, eu pego lá, eu junto, lá dentro da mitocôndria. Gente, mitocôndria está dentro de todas as suas células. Todas as suas células têm mitocôndrias. Então, olha para vocês verem aqui. Então, por isso que tem que chegar energia e nutriente dos alimentos em todas elas. Então, olha para você ver como que é o processo de produção de energia no seu corpo. Dentro da mitocôndria, então, eu junto glicose, que é o C6H12O6, que veio da alimentação, mais oxigênio, que é o O2, né? E aí, o que vai ser produzido? Gás carbônico, você não libera, né, gás carbônico? Você respira oxigênio. Libera o quê? Gás carbônico. Isso acontece dentro da mitocôndria. Então, você vai respirar o oxigênio. Quando chegar na mitocôndria, ela vai liberar gás carbônico. Então, na hora que libera, vai liberar gás carbônico, água e ATP. Jéssica, o que é ATP? É um negócio chamado adenosina trifosfato. O que é isso, Jéssica? Energia. A gente chama energia aqui de ATP. Então, basicamente, tem que chegar nas mitocôndrias, dentro da sua célula, glicose e oxigênio. E o que vai ser produzido? Vai ser produzido gás carbônico, que vai ser liberado aí na respiração, água, que vai ser liberada na urina, no suor, e ATP, que é a energia. Então, basicamente, e aí o que acontece? A hemácia vai liberar o oxigênio dentro da célula e pegar o gás carbônico e levar lá para o alvéolo de novo para ser liberado. Então, olha, gente, às vezes você fala assim, Jéssica, mas esse processo que você está falando, ele é muito lento. Não, está acontecendo o tempo inteiro. O tanto que você está o tempo inteiro respirando e o tempo inteiro liberando gás carbônico. Então, isso acontece, gente, muito rápido. Então, olha para você ver, vou falar de modo rápido o que acontece, então. Então, ó, o ar vai entrar pelo seu nariz, passar pela sua faringe, laringe, traqueia, brônquios é a hora que divide para os dois pulmões, bronquíolos é aquelas ramificações e os alvéolos está na ponta. Chegou no alvéolo, vai haver a troca gasosa. Ou seja, a hemácia vai pegar oxigênio e liberar gás carbônico. Hemácia pegou oxigênio, para onde que ela leva? Para todas as células do seu corpo. Então, ela vai pegar o oxigênio no alvéolo e levar para a célula do seu corpo. Beleza, chegou esse oxigênio na célula, para onde ele vai? Mitocôndria. A mitocôndria vai produzir energia quando chegar lá o alimento, a glicose do alimento da alimentação e o oxigênio aí da respiração. Gente, deu para entender ou está muito difícil de entender? Eu repito. Isso aqui que eu acabei de falar é o processo geral. Deu para entender? Quer que eu repita pelo menos essa última frase?
A galera aí que tá com câmera desligada, deu para entender? Davi, Maria Heloísa, Manuela, Jeane, Emílio, Alice. Deu. Deu. Sim. Deu. Gente, então eu vou, só para encerrar aqui, eu vou passar um vídeo para vocês, outro vídeo para vocês, que ele mostra como que funciona esse processo de hematose, então. Vou mostrar aqui para vocês, deixa eu só... Vou precisar colocar no... Então, vamos lá, presta atenção nesse vídeo aí. O atmosférico entra no nosso sistema respiratório através das fossas nasais ou boca. Chega. Tá escutando, tá escutando. Entra no nosso sistema respiratório através das fossas nasais ou boca. Chega à faringe, depois a laringe e traqueia. E então segue para os brônquios, que penetram no pulmão através do hígado. Os brônquios ramificam-se várias vezes, originando... Peraí. Vou mostrar pra agora. O atmosférico entra no nosso sistema respiratório através das fossas nasais ou boca. Chega à faringe, depois a laringe e traqueia. E então segue para os brônquios, que penetram no pulmão através do hígado. Os brônquios ramificam-se várias vezes, originando os bronquíolos, que penetram no lobo pulmonar e ramificam-se, formando os bronquíolos terminais, que originam os bronquíolos respiratórios que terminam nos alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares são estruturas em formato de pequenos sacos que deixam o pulmão com uma aparência esponjosa. Eles são envolvidos por grande quantidade de capilares sanguíneos, que são vasos minúsculos. A hematose ocorre nesse encontro entre o alvéolo e o capilar. Capilar é tipo veia, gente. É uma veia bem pequenininha. A gente vai falar sobre isso. A hematose é a troca de gases e acontece quando o sangue venoso que vem do coração, pobre em oxigênio, Ó, tá liberando gás carbônico e ele vai pegar o oxigênio. Isso é lá no alvéolo que acontece. Encontra a fina camada epitelial do alvéolo pulmonar. Então ocorre a difusão do gás carbônico que está no capilar para o interior do alvéolo, passando por essa membrana. Essa passagem é por difusão. Do outro lado, o oxigênio proveniente da respiração pulmonar chega aos alvéolos pulmonares. Essas E por bolinhas são as mecanismo de hemácias. difusão, atravessa a membrana e entra na corrente sanguínea dos capilares. O oxigênio que passa para o sangue entra nas hemácias e liga-se à hemoglobina, proteína que, entre outras funções, está relacionada com a cor vermelha do sangue. Ao se ligar à hemoglobina, forma-se a oxohemoglobina, que garante o transporte do oxigênio para as células. O sangue agora oxigenado torna-se sangue arterial e segue em direção ao coração, onde será bombeado para o corpo, levando oxigênio a cada célula. Veja no próximo vídeo como essa difusão ocorre, a importância da pressão facial dos gases, Professora, pra mim tá gás travando. o oxigênio, o gás carbônico e o nitrogênio. Eu vou mandar lá depois também no grupo, pra vocês verem ele, é bem rapidinho. Ele basicamente, gente, mostra todo esse caminho. Deixa eu só colocar no vídeo aqui agora. O meu deu pra ver normal. Não tava travando, não. Pra mim tava super travando. Basicamente, gente, isso aqui mostra todo o caminho que eu tô falando. Então, o oxigênio vai entrar, beleza. Chegar lá no alvéolo, vai acontecer a hematose, ou seja, ali a hemácia vai deixar gás carbônico, e a gente fala que até, quando a gente entrar em circulação, a gente fala que é um sangue pobre. Então, o que é o sangue pobre? É o sangue que tem um monte de gás carbônico. Então, vai deixar o gás carbônico e pegar o oxigênio, vai virar o sangue rico, né? E vai partir ali. E a gente vai ver mais para frente. O coração vai bombear esse sangue com essas hemácias para todo o corpo,
levando aí o oxigênio para todo o corpo. A gente vai ver mais para frente. Mas é basicamente essa a ideia, galera. Vou mandar esse link lá no grupo também, para vocês verem o vídeo. Quem não deu certo de ver certinho. Alguma dúvida, galera? Então, se não tem nenhuma dúvida, coloca o nome de vocês aí e está dispensado para sair. Muito obrigada pela participação e até a próxima aula. Até mais, prof. Até mais. Um ótimo dia para a senhora. Obrigada para você também. Tchau, tia. Tchau. Tchau, professora. Tchau. Tchau, professora. Tchau. Até mais.